E amanhã pode ser um dia conturbado para o Bitcoin, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que vão ocorrer amanhã e podem mexer com o mercado de criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento, comentar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo e ativar o sininho. E também seguir o nosso canal no Telegram. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje, né? Hoje o Bitcoin subindo quase 2% nessa quinta-feira, tá? E, galera, sinceramente, tá? Graficamente, eu acho que esse movimento de hoje é uma resposta ao que aconteceu ontem. Ontem o mercado caiu muito e é normal, depois que o mercado cai muito, ele ter essas respostas assim, onde ele vai na direção contrária, mas sem muita volatilidade, tá? Afinal, uma boa parte da liquidez foi consumida naqueles movimentos de ontem, tá? Aqui no gráfico de 1 hora do Bitcoin dá para desenhar um possível fundo duplo aqui, mas ele ainda não está rompido. Se o Bitcoin for romper para cima os 59.400, ele pode formar um fundinho duplo aqui no gráfico de 1 hora com alvo ali nos 61.900 aproximadamente, tá? Mas isso não quer dizer que o Bitcoin voltaria a subir. Afinal, ontem a gente teve um fechamento aí que eu tanto comentei com vocês, tá? E agora o que pode acontecer aqui é o famoso movimento de pullback, onde o mercado ele volta para retestar o ponto que foi rompido, no caso a região dos 60 mil dólares, então poderia ir até um pouco acima ali, como 60.900 dólares, talvez até 61 mil, para continuar o movimento, tá? Então assim, a gente rompeu para baixo aí nos últimos dias um topo duplo, né? Ontem o Bitcoin fechou ali abaixo dos 59 mil, dá para considerar isso aqui um rompimento, tá? E o alvo gráfico para o Bitcoin agora está nos 51 mil. Só que como eu falei ontem, não dá para saber que dia e que horas o Bitcoin vai para aquela região, tá? Afinal, temos que ver qual vai ser o gatilho para esse movimento aí do Bitcoin de voltar ali para aquela região dos 50 mil dólares, tá? Temos que ver o que vai causar a próxima queda. E amanhã a gente tem alguns eventos macroeconômicos que podem causar isso, pessoal. Hoje o mercado americano subiu, né? Muito mais por fatores aí de balanços que agradaram, tá? Tivemos a divulgação de alguns balanços aí que agradaram os mercados hoje, então o SP500 está subindo hoje, DXY caindo, tá? Mas amanhã, de novo, é o dia em que a gente vai ter dados que podem impactar diretamente todos os mercados, e eu me refiro a dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Amanhã é o famoso dia de divulgação do payroll, tá? Amanhã, às 9h30 da manhã, vai ser divulgado o ganho médio por hora trabalhada dos Estados Unidos, tá? O mercado quer saber se cresceu o ganho médio por hora trabalhada lá nos Estados Unidos ou não, tá? A projeção é que venha 0,3, o último veio 0,3. Então, se esse dado aqui vier acima de 0,3, é ruim para os mercados, porque mostra que a inflação de salários está correndo solta nos Estados Unidos. Se vier dentro da expectativa ou abaixo, não surpreende o mercado, tá? Então, seria bom. Já o relatório de empregos agrícolas, o famoso payroll, está com a projeção de 243 mil vagas para amanhã. E o anterior, galera, a gente teve 303, né? O anterior surpreendeu para cima e não foi pouco, tá? Então, o mercado quer ver amanhã. Será que o payroll vai vir dentro, abaixo ou acima da expectativa? Eu queria a opinião de vocês, tá? Queria ver o chute de vocês aí, o que vocês acham. Mas só para adiantar para vocês, se ele vier acima de 243 mil, que é a expectativa, é um péssimo sinal, porque sinaliza que o mercado de trabalho está criando muitas vagas de emprego. Se está criando muitas vagas de emprego, quer dizer que a inflação, pelo menos em termos de mão de obra, tende a voltar. Que está circulando mais dinheiro, as pessoas estão ganhando mais dinheiro. Se elas ganham mais dinheiro, elas gastam mais dinheiro, o que tende a girar o ciclo inflacionário, tá? Que é o que está atrapalhando o Bitcoin nesse momento, porque a inflação subiu muito de 2020 para cá. O Banco Central dos Estados Unidos foi forçado a subir os juros, o que causou aí o bear market de o final de 2021 até o final de 2022. O Bitcoin ficou caindo ali porque os bancos centrais tiveram que começar a subir os juros de forma rápida, né? E agora a gente estava tendo aí a perspectiva de que os juros iriam começar a cair logo, e nos últimos dias aí começaram a surgir dúvidas em relação a isso, né? E o mercado está acompanhando cada dado desse do mercado de trabalho, de inflação ou falas de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos são importantes, podem causar movimentações no mercado. Amanhã também vamos ter a taxa de desemprego nos Estados Unidos. O ideal é que ela fique em 3,8 ou acima de 3,8. Se ela cair, por exemplo, para 3,7, é um péssimo sinal, um sinal que a economia está reaquecendo, tá? Amanhã também vamos ter PMI do setor de serviços
e PMI e ISM não manufatura, né? O ideal é que ambos aí venham dentro da expectativa ou abaixo, tá? Se eles vierem acima de 50,9, no caso do PMI do setor de serviços, e acima do 52, no caso do PMI de ISM de não manufaturados, aí, meus amigos, a coisa complica porque sinaliza que está havendo um aquecimento aí, e principalmente no setor de serviços, tá? Se o setor de serviços vier acima, dá a entender que está havendo uma certa inflação aí de mão de obra, que está havendo um aumento de demanda, né? Então, é bom a gente ficar atento aí em tudo isso, tá? Porque o PMI é um dado muito importante. Para a próxima semana aqui não tem muitos dados importantes, tá? Então, essa semana ela tende a ser a semana aí mais importante do mês em termos de dados macroeconômicos, né? Já tivemos ontem ali o Fed trazendo aí algumas informações que umas foram boas, tá? Por exemplo, ele falou que não tá sendo discutido essa coisa de subir juros, tá? Então isso aí já aliviou um pouco os mercados. Por um outro lado, ele falou que eles vão esperar o tempo que for necessário e que eles não estão sentindo a confiança necessária, né? Porque a gente teve vários dados aí de inflação vindo acima da expectativa nos últimos meses, tá? Então, a gente tem esse dilema, mas no geral a sinalização que a gente tem é que os juros não devem começar a cair em setembro, que a gente deve ter que conviver lá nos Estados Unidos com juros altos por um tempo a mais do que o mercado estava esperando. Em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente teve aí um arrefecimento hoje, tá? A gente teve o long short ratio caindo aí ao longo do dia, tá? Com o Open Interest fazendo uma subida ligeiramente notável aí, né? Mas depois ele acabou caindo porque o que acontece aqui? Isso aqui mostra que o pessoal começou a abrir posição shorts aí durante o dia, tá? A gente via ali o long short ratio caindo e o Open Interest subindo ali na madrugada até a parte da manhã. Isso mostra que o pessoal estava abrindo posições short, apostando na queda, o mercado subiu e começou a liquidar essas posições aqui, tá? A gente consegue ver isso claramente aqui, né? Posições sendo liquidadas, o Open Interest caindo, e com isso a gente teve aí um cenário onde aquelas pessoas que começaram a abrir posições apostando na queda nas últimas horas foram liquidadas e agora a gente segue na mesma situação. No geral, galera, o que eu vejo aqui é o seguinte, o Open Interest está muito baixo, tá? O Open Interest baixo geralmente significa que não vai acontecer nada, mas o Long Short Ratio ele segue aí bem acima de 1, né? Ele está próximo de 2, ontem estava 3, hoje caiu para 2, mas ainda é alto, tá? Mostra que o pessoal está muito mais alavancado, apostando na alta do que na queda, pelo menos dentro da Binance, que é onde estão ocorrendo a maioria das negociações de futures de criptomoedas, tá? Então, assim, para mim, isso é um sinal complicado, porque indica que a gente pode começar a ter, em breve, não sei, tá? Talvez mais quedas, tá? Enquanto isso daqui não mudar, enquanto a gente não vê aqui o Open Interest subindo com o Long Short Ratio caindo de forma consistente, a gente pode sim ver mais quedas. O gráfico está dizendo que existe uma alta probabilidade do Bitcoin para 51 mil dólares, tá? Então, fiquem atentos nisso. E infelizmente, galera, hoje eu não vou conseguir mostrar para vocês o Liquidation Rate Map. Vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo, tá? Eu clico nele aqui, né, o Liquidation... agora apareceu, tá? Não estava aparecendo mais cedo. Mas enfim, vou colocar aqui as outras corretoras que eu costumo analisar junto, né? Quanto mais dados a gente tiver, melhor, tá? Mas enfim, não estava aparecendo mais cedo. O que eu estou vendo aqui é o seguinte, a gente tem aquela mesma situação dos últimos dias, tá? A gente tem ali o mapa de calor mostrando que tem mais liquidez ali nos 65 mil dólares. Só que, como eu disse, galera, essa liquidez de 65 mil dólares, boa parte dela começou a se acumular ali quando o Bitcoin estava nos 63, 64 mil dólares, era de pessoas que estavam apostando que ele iria cair, tá? E o que aconteceu? O Bitcoin estava ali nos 63, 64 mil dólares, chegou a 57 mil dólares, tá? Abaixo de 57 mil dólares ontem, né? E isso fez com que muitas dessas pessoas que estavam apostando na queda alavancadas possam ter ganhado, e muitas delas, provavelmente, as mais espertas, fecharam suas posições porque sabem do risco de manter uma posição aberta, alavancada no mercado, né? E com isso, né, com esse fechamento de posições dessas pessoas, a gente tem uma situação onde pode não haver liquidez ali no 65, talvez não tanta mais no 65, então talvez não valha tanta pena para as baleias jogar o Bitcoin lá no 65. Só que, reparem, agora a coisa complicou porque está formando níveis de liquidez abaixo. Quando a gente olha aqui no 56 mil, por exemplo, ali para 56.300, tem bastante liquidez se acumulando ali, tá? De pessoas que estão abrindo posições apostando na alta. Outro ponto, ali na região dos 51 mil dólares, que é a região que eu comentei com vocês, que é o alvo para esse possível topo duplo que o Bitcoin está rompendo para baixo, né? Então, tá dizendo isso daqui
que o Bitcoin poderia cair mais, poderia facilmente ir para 51 mil dólares e isso aí representaria uma queda, né? Então, assim, o que eu tô vendo é que a gente tem mais liquidez abaixo do que acima, tá? A de cima é duvidosa, enquanto que a de baixo ela ainda não foi atingida. Se o Bitcoin começar a cair aí, tem muita gente apostando na alta presa, tá? Que vai ser liquidada. Presa que eu falo de não fechou sua posição, ainda está no prejuízo, e se fechar vai ter que assumir um prejuízo. Se o Bitcoin cair mais, a pessoa é liquidada, tá? Então tem muitas pessoas nessa situação, então pode ser interessante ainda para as baleias jogar o mercado para baixo. Então vocês devem ficar de olho aí, porque a situação aqui do mapa de calor não está parecendo muito legal. E ainda falando aqui de análise de sentimento, pessoal, quando a gente vai aqui para o Fear and Greed Index, tá? Porque muita gente fala, ah, não, mas agora o mercado está em pânico, né? Porque caiu, as pessoas não estão querendo abrir posições, não vão querer comprar, então é o melhor momento para comprar. Cuidado, tá? Porque o Fear and Greed Index, ele está aqui no medo, ele não está em medo extremo. Geralmente o mercado marca fundos quando o Fear and Greed Index está em medo extremo, tá? Quando ele vai para o nível ali de 20, abaixo de 20, tá? Abaixo de 20, aí o mercado entra em medo extremo e aí geralmente é que ocorrem os fundos. Por enquanto ele está em 43, tá? Então ele está perto do neutro ali, ele está perto dos 50, né? Então assim, eu não estou vendo uma situação onde a gente tem ainda o medo extremo no mercado, que, que costumam ser os momentos mais promissores para comprar, tá? Então eu acho que ainda tem espaço para o Bitcoin cair mais um pouco, ou pelo menos ali para os 51 mil dólares, tá? Essa é a minha visão. Acho que todos os indicadores estão colaborando com isso, a análise gráfica está indicando isso, e a situação não é diferente para as altcoins, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, o que eu consigo ver aqui é o seguinte, a Ethereum parece ter rompido para baixo nos últimos tempos uma bandeira de baixa gigante, e o alvo dessa bandeira de baixa está ali nos 2.550 dólares, tá? Então eu acho que a Ethereum pode cair aí a qualquer momento para 2.550 dólares, tá? Não sei dizer a hora em que isso vai acontecer. Acredito que na hora que o Bitcoin cair, que também é uma incógnita, né? A gente nunca sabe exatamente quando vai ser, tá? Mas como eu disse, amanhã é um dia em que a gente vai ter eventos aí que podem servir de gatilho para esses acontecimentos, tá? Então a Ethereum continua com aquela mesma análise. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano, tá? ADA Cardano, tem que falar da Polkadot também, que o pessoal pede bastante, eu não tenho analisado. Cardano segue na mesma situação, pessoal. Só que no caso da Cardano, ela não rompeu ainda para baixo o topo duplo. Se ela romper aqui os 44 centavos de dólares, o alvo está ali nos 26 centavos, tá? Outra criptomoeda aí que o pessoal costuma pedir bastante, né? Eu não tenho analisado nos últimos dias, é a Polkadot, tá? A Polkadot está numa situação parecida. Se ela romper para baixo, a região aqui em que ela está próxima dos 5 dólares e 80 centavos, ela vai formar um topo duplo, tá? E se romper esse topo duplo aqui para baixo, meus amigos, aí o alvo tá lá na região de 3 dólares e 60 centavos, tá? Então, Polkadot aí também tá na beira do precipício. Quem tem Polkadot aí não quer que ela caia, tem que rezar para ela não romper os 5 dólares e 80 centavos, tá? Por enquanto ela tá aí testando, tá esperando o Bitcoin para ver o que o Bitcoin vai fazer. Eu tô achando que se o Bitcoin cair ali para os 51 mil dólares, várias dessas altcoins que estão aí em pontos decisivos vão cair, tá? Outra aí que a gente não pode deixar de comentar é a Matic, né? Matic, queridinha do mercado, também tá numa situação um pouco parecida, só que a Matic parece já ter rompido para baixo aquele o topo duplo que ela fez, né? E o alvo tá ali na região dos 49, 50 centavos de dólar, tá? Então eu vejo que a Matic aí pode cair mais nos próximos dias ou horas, não dá para saber exatamente o momento, né? Temos que falar aqui da Solana. A Solana, galera, é a que tá assim, melhor, tá? Ela tá com o gráfico mais bonito em comparação com as outras criptomoedas. Ela está em uma região de suporte agora, tá? Se a gente pegar aqui, a gente consegue ver claramente aqui que a região dos 126 dólares segurou a Solana em momentos decisivos e por enquanto está segurando, tá? E não tem um padrão gráfico definido aqui, rompido, indicando novas quedas para Solana, o que é muito bom, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a VAX, né? A VAX está numa situação aí também um pouco parecida com a das outras criptomoedas, está longe um pouco de formar um topo duplo, mas se ela romper para baixo a região ali dos 27 dólares, aí complica, tá? Porque aí a VAX forma um topo duplo com alvo ali na região de aproximadamente 14 dólares, tá? Por enquanto não rompeu. E galera, é isso, tá? Eu acho que as altcoins estão esperando aí o que o Bitcoin vai fazer, qual vai ser o próximo movimento dele. E o Bitcoin está com uma carinha de queda, tá? Ele rompeu para baixo um topo duplo aqui, que está indicando que ele pode ir para 51 mil dólares.
No mais, vou mantendo vocês atualizados. Amanhã eu mando para vocês atualizações sobre esses dados macroeconômicos na parte da manhã. Desejo a todos um excelente final de quinta-feira, uma excelente sexta-feira e bons negócios. Até mais. Tchau.